Hoje viemos aqui na Oficina do Cuidado fazer um bate-papo sobre envelhecimento. Sabemos que tem particularidades do envelhecimento, né? São questões do processo de envelhecimento que são normais e algumas que não são normais, né, Josias? Isso, exatamente. Isso é uma questão, uma dúvida grande das pessoas em relação ao que acontece com o envelhecimento, né? Nós temos alterações que são naturais, mas também precisamos ficar atentos àquelas que realmente não fazem parte do processo de envelhecimento. Se a gente for citar algumas delas, né, então todo o nosso sistema, todos os nossos sistemas envelhecem, então a visão, a audição, paladar, todo o nosso sistema vestibular, o sistema nervoso, né, então nosso cérebro passa por alterações também. E isso é muito importante a gente enfatizar, né, que algumas alterações na atenção são naturais, então conforme a gente envelhece, os idosos precisam de um foco muito maior para poder memorizar coisas, né, então isso é muito diferente da fase adulta. Porém, algumas alterações, como nós dissemos, não são naturais, né, e precisam realmente de uma atenção. Como, por exemplo, quando essas alterações começam a ter um impacto na funcionalidade. Então, memória, por exemplo. Se as pessoas estão percebendo que você está ficando esquecido, se isso está te atrapalhando nos seus afazeres do cotidiano, isso já não é natural do processo de envelhecer. Mas, Eduardo, eu percebo também que uma questão que é pouco falada, você como dentista pode explicar melhor, são as alterações que acontecem conforme a gente envelhece na boca, né? Então, o que acontece realmente de fato? É natural, por exemplo, perder dente conforme os anos vão passando? Ou não? Essa imagem do idoso desdentado, né, sem dentes, ou usando uma dentadura, é uma imagem muito caricata, Com né? certeza. Uma imagem clássica aí, mas que ela não é tão real, tá? Hoje em dia é muito comum que a maior parte dos idosos consiga chegar aí na sua longevidade com todos os dentes ou com boa parte dos dentes. Por quê? A odontologia é uma ciência que vem evoluindo muito. Era muito comum antigamente, quando quebrava um dente ou quando tinha algum canal um pouco mais complicado, o paciente extraía o dente, né? Então, problemas simples já levavam à extração de dentes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem muitos recursos para que o paciente não precise extrair o dente. Então, o paciente acaba ficando com uma dentição mais completa, com esses recursos de restauração, o paciente acaba ficando com toda a dentição aí por muito mais tempo. Além do que hoje a gente tem aí a evolução dos implantes dentários, né? Então os pacientes conseguem fazer implantes, é muito comum você pegar um paciente aí com seus 80 anos de idade com o sorriso todo reabilitado aí com os implantes. Então aquele idoso aí desdentado, sem nenhum dente na boca, hoje em dia tem ficado cada vez mais raro. Então, hoje nós temos opções ao uso das próteses também, né? Sim. Que ainda são muito comuns, mas é perceptível as dificuldades que ainda existem com o uso dessas próteses, né? Tem que tomar também um cuidado, porque há alguns casos a prótese removível ela é até mais indicada do que as próteses fixas, né? Então, é sempre importante que esse paciente ele consulte o dentista, que ele entenda aí qual é a melhor saída para ele. Então, pegando então esse gancho das próteses, né? Quais são assim os cuidados que o idoso precisa ter com o uso de prótese, com a higiene bucal, né? Porque é uma coisa muito perceptível com os pacientes que imagina-se que porque usa prótese não precisa fazer a higiene da boca como um todo, né? Somente da prótese. O que você costuma orientar nesse sentido? Josias, a importância da visita ao dentista ainda continua mesmo para aqueles idosos que não têm dentes, tá? Que fazem uso de prótese. Por quê?
Tem lesões que podem aparecer na boca, tá? Às vezes uma feridinha ali que aparece pode vir a se tornar um câncer bucal, por exemplo, que se diagnosticado num período precoce, ela pode evitar aí maiores dores de cabeça. O tratamento pode ser muito simples, uma pequena cirurgia já vai resolver aí o caso do paciente. Então esse é um dos detalhes, né? Outro detalhe é as próteses, elas envelhecem também, né? A resina que é utilizada, ela vai envelhecendo, ela vai ficando mais porosa, ela vai ficando mais quebradiça. Então, com o tempo, apesar, a gente às vezes olha na prótese e fala, nossa, ela tá bonita ainda tá funcional, mas com o tempo, esse envelhecimento da prótese, ela pode trazer também alguns problemas para os pacientes. Então, é importante sempre estar fazendo aquela consulta, às vezes não semestral, mas anual com o dentista, para ver se está tudo em ordem, se tem alguma necessidade importante para ser vista ou ser realizada ali com o paciente, né? O envelhecimento, ele vai acontecer com todos nós, né? Então, questões, vou pegando um gancho para pacientes que não fazem uso de prótese, então questões periodontais começam a ficar mais importantes, que são as questões de ossos de sustentação de dentes, gengivas. Tudo isso a gente precisa ter um olhar um pouco mais apurado quando a gente vai envelhecendo, né? Em relação às próteses, nós também temos algumas dificuldades com alguns pacientes de saber o momento de iniciar o uso de prótese e também, principalmente relacionado às demências, né, que nós temos ali alguns casos em que precisa parar o uso da prótese. Como que é isso? Qual que é o momento correto de parar esse uso de prótese? Quais são os riscos? Por que disso? Josias, a gente tem uma questão muito importante, né, que até quando o idoso vai conseguir usar essas próteses, né? O momento da gente fazer a prótese, ele é um momento muito aberto, né? A gente vai fazer a prótese para um idoso que tem ali a sua autonomia ou que tem ali um nível de consciência que consiga tirar a prótese ou consiga permanecer com a prótese relatando algum incômodo, caso ele sinta, né? Agora, a gente tem que estar muito atento com essa questão do declínio cognitivo, né? Às vezes é uma vontade do idoso de não ter ali um instrumento móvel na sua boca, uma prótese ali, um acessório ali na sua boca, né? E a gente precisa estar aberto a perceber quando o idoso tem um declínio cognitivo, quando é o caso de um idoso já com alguma patologia. E aí a gente vai percebendo isso. Eu acho que você consegue até me falar melhor como que funciona, como que a gente vai percebendo, como que a família vai percebendo esse declínio do idoso aí, quando tem alguma patologia e ela vai avançando, por exemplo, um Alzheimer, alguma demência, né? Uhum. Certo. Essas alterações, elas é importantíssimo que se consiga olhar isso logo no início, quando esses sinais, né, eles são mais sutis. Geralmente isso não acontece, a família, os cuidadores começam a perceber quando essas alterações de comportamento, de funcionamento da cognição, atenção, memória, linguagem, se tornam mais intensos, mais importantes. Mas se a gente for procurar e prestar atenção nessas alterações mais sutis, elas já estão lá muito antes, né? E isso é muito importante para iniciar um tratamento precoce de reabilitação neurocognitiva, para ou realmente conseguir fazer com que essas alterações não virem, não cresçam aí para uma demência. Não evoluam de forma tão rápida, Isso, né? Exatamente. E às vezes a gente consegue impedir, né? Quando a gente chama isso de transtorno neurocognitivo leve, a gente consegue tratar e isso não evolui para uma demência. Mas quando já é um processo demencial, a gente precisa estar atento a esses sinais para realmente, como você disse, desacelerar esse declínio que uma demência como Alzheimer, que é a mais comum, traz. Essas alterações sutis, elas vão desde desorientação espacial, então, às vezes o idoso se confunde ali onde está ou se perde num caminho que ele sempre fez. A desorientação temporal também é muito importante.
Então, às vezes, você pergunta a data, ele fala um mês muito diferente, ou um ano diferente, começa a se perder ali no tempo e espaço, desde alterações de comportamento. Então, na área da odontologia, a gente vê pacientes que estão ali entre os amigos e retiram a prótese, é um comportamento considerado inadequado ali para a situação, né? Ou começam ao extravio dessa prótese, então guarda num lugar onde ninguém sabe, deixa de usar simplesmente, parou de usar porque não lembra mais disso. Então essas alterações que erroneamente às vezes a gente pode atribuir é natural, é normal, vai ficando esquecido, e isso precisa de uma avaliação, porque realmente isso pode significar um processo demencial. Ou uma evolução de algum quadro já pré-existente, né? Exatamente, né? Tem outras questões que causam confusão mental, como desidratação, déficit de vitamina B12, encefalites, entre outros muitos quadros. Então, isso precisa realmente de investigação para a gente chegar na resposta, no cerne do problema e poder tratar isso de maneira adequada. Muito bom.